Necoque Chong pede explicações sobre o novo museu do Grande Prémio. E um morto num esfaqueamento no Phai Chica. Boa noite. Uma falha no sistema informático da empresa Turbojet atrasou as viagens de centenas de passageiros a partir do terminal marítimo do Porto Exterior. Nos balcões de compra de bilhetes foram ficando longas as filas de espera. O sistema informático foi abaixo por volta das 11 da manhã. A companhia Turbojet, a maior de todas, que opera em Macau, deixou de poder imprimir os bilhetes. Sem grandes alternativas, a empresa resolveu reforçar o pessoal nos balcões e voltar ao método antigo, ou seja, ao papel e à caneta. O incidente provocou longas filas no terminal marítimo do Porto Exterior. Houve quem se queixasse de estar mais de 1h30 à espera para comprar bilhete. 本嚟要買越早越好，佢而家最早就7點半啊嘛。唔係嘅嚇，你本諗住幾點走啊？4點。覺得點樣？即係電腦壞咗，好麻煩咯。排了將近有40分鐘左右，比較麻煩。對。有耽誤你時間啊？有耽誤。A Turbojet garante que procurou resolver o problema assim que o caso foi detectado, mas o sistema informático só voltou a funcionar por volta das 5h45 da tarde. 冷氣機咧有啲倒汗水咁之餘咧，倒汗水咧就滴咗落我哋啲機嗰度，我哋 server 度，咁我哋嘅師傅已經搶修緊㗎啦。班次冇受影響嘅，咁我哋但係咧就人可能你因為我哋係依家係需要用人手方面啦，咁樣咧我哋係已經增派晒所有窗口都有人手，但係因為始終人手同電腦係爭少少嘅，咁就不斷咁依家都係做緊嘅同時。A Direção dos Serviços para os Assuntos Marítimos e da Água diz que chegaram a estar mais de 300 pessoas à espera para conseguir um bilhete de ferry. Também no terminal marítimo há planos para substituir as 6 rampas de acesso aos barcos. A ideia é melhorar a segurança. Os serviços de obras públicas e transportes dizem que as rampas têm já vários anos de uso intensivo. As novas estruturas, lembram as autoridades, vão reduzir o risco de os passageiros caírem e vão também dar mais proteção contra a chuva. Estas rampas vão ser substituídas de forma gradual para que as operações no terminal se mantenham dentro da normalidade. As obras públicas já lançaram um concurso. A substituição deve estar terminada em 2018. Necoque Chong vai votar contra a revisão da lei eleitoral para a Assembleia Legislativa. O deputado não se contenta, por exemplo, com a anulação de subsídios às associações que violarem a lei. O democrata queria ver mais deputados eleitos pela via direta já nas próximas eleições. I will not support this. Not only because very technically what clause is better or worse, but the most important is no any improve for democracy in Macau. So you don't care if there are more guarantees to prevent vote buying? It's not so important for me. Of course, I deny any corruption or so. But I think the most important is the democracy development and then the good quality or potential of the civil society. And then the anti-corruption, we should do, but it's not so important for me. E o Governo vai ter de ir à Assembleia Legislativa explicar o projeto de remodelação do Museu do Grande Prémio. Um pedido de debate de Necoque Chong, que quer perceber se o novo espaço merece os 300 milhões de patacas orçamentados. O deputado promete fazer o mesmo sempre que haja investimentos públicos avultados que o justifiquem. Enquanto não é aprovada a nova lei de enquadramento orçamental, Necoque Chong quer que o Governo vá à Assembleia apresentar aos deputados os projetos de investimento público e os orçamentos. E começou pela remodelação do Museu do Grande Prémio. I want to open a tradition to debate openly the important private investment. Not only this, but if another important investment
in future, without open explanation, I will also request a debate. Mkoksong pediu o debate para saber se a remodelação do museu merece os 300 milhões de patacas que o governo estima que vai custar, e o presidente da Assembleia Legislativa já aceitou. Is it worth? When I know what concretely you do, what is the benefit you expecting? How can you control the cost? We can help the government to make decision. Is it worth for Macau? Agora falta saber a data do debate. Mkoksong espera que o governo possa ir à Assembleia até meados de agosto, ainda antes das férias, mas insiste que o essencial é que vá preparado para dar todas as respostas. Por isso mesmo, não se importa se o debate ficar adiado para outubro. It's okay. We do not want to make trouble to the government. We only want to help the government to prepare themselves well. A semana passada, Helena de Sena Fernandes explicou como é que o governo chegou à estimativa de 300 milhões para o projeto de remodelação do museu. A área bruta vai ser 16 mil metros quadrados e neste momento estamos a fazer a estimativa com 19 mil patacas por metro quadrado. Claro que esta é uma estimativa, não temos uma ideia até nós lançamos um concurso público. Um concurso público que os serviços de turismo esperam lançar no início do próximo ano. No mesmo dia, durante a apresentação do projeto, foi sublinhado que o edifício do museu já tem 23 anos e vários problemas, em particular de infiltrações, e que vai precisar de uma intervenção de fundo nos 5 pisos. Explicações que Mkoksong quer ouvir na Assembleia. O museu deverá abrir em novembro de 2018, durante a 65ª edição do Grande Prémio. E um homem morreu esfaqueado esta tarde. Um confronto violento entre vizinhos deixou ainda 2 pessoas feridas, uma das quais o filho da vítima de 23 anos. Passavam 36 minutos da 1 da tarde quando a PSP recebeu a chamada. Esta mulher ligou para a polícia quando foi à porta e viu o filho mais novo do vizinho ensanguentado e com marcas de facadas no pescoço e no peito. No chão ficaram as marcas dos ferimentos. O homem de 23 anos foi levado para o hospital Kyungwoo, onde foi operado e, segundo a polícia, continua internado em situação estável. O pai chegou já inconsciente, com cortes na cara, no pescoço e no abdômen, e acabou por morrer por volta das 3 da tarde. Tudo começou com uma discussão entre vizinhos. Ouviram-se os gritos vindos deste apartamento no 16º andar do edifício Waichun Garden, no Faichikai, onde a vítima vivia com a mulher e os 2 filhos, os 2 agentes da PSP. Terá sido o filho mais velho a dominar o vizinho de 51 anos, ajudado por um agente enviado ao local, que encontrou o homem ainda de faca na mão e com ferimentos ligeiros na cabeça. conflito entre vizinhos que acabou com um morto e 2 feridos. O caso já foi transferido para a Polícia Judiciária para mais investigações. A PJ acredita que foi o vizinho que atacou o homem e o filho. A PSP efetuou esta madrugada uma operação conjunta de fiscalização a vários karaokes e bares do território. A rusga envolveu 15 agentes e 2 cães da Unidade Tática de Investigação Policial. De acordo com a PSP, foram identificadas 160 pessoas em 7 bares e karaokes, a maioria na zona do SNAP. Foi multado apenas um indivíduo por se encontrar a fumar em local proibido. A rusga terminou às 3 da madrugada.
Os efeitos da tempestade tropical severa Nida vão fazer-se sentir em Macau. Já a partir desta noite, os serviços de meteorologia avançam que é provável que seja içado o sinal 1 de tempestade esta noite. O Nida intensificou-se para tempestade tropical severa esta manhã e está a deslocar-se a cerca de 20 km por hora. É esperado que ele se movimente no sentido noroeste e que entre na zona de observação e alerta de Macau perto da meia-noite ou durante a madrugada. Só nessa altura é que será içado o sinal número 1 de tempestade tropical e, de acordo com a rota que ele está a levar neste momento, é esperado que atinja a costa da província de Guangdong somente na terça-feira de manhã. Portanto, para os próximos dias prevê-se que as condições meteorológicas sejam de aguaceiros e também se prevê um aumento da intensidade do vento. Na província de Guangdong, onde a tempestade tropical deve tocar terra, depois de amanhã já foi emitido o alerta azul, o mais baixo da escala. O Centro Nacional de Meteorologia da China tem registado em algumas zonas ventos superiores a 140 km por hora. Entretanto, os serviços de meteorologia deram ainda conta de um terremoto de magnitude 5 na província de Guangxi. O sismo foi registado pouco passava das 5 da tarde e teve epicentro em Babu, na cidade de Edzhou, com foco sísmico 2 km abaixo da terra. Foi sentido em Macau. 9 pessoas relataram aos serviços de meteorologia ter sentido o tremor de terra. Cerca de 20% dos carros a gasóleo chumbaram nos testes de emissões poluentes. São dados da primeira metade deste ano. Foram inspecionados cerca de 250 caminhões, 70 autocarros de turismo, 10 autocarros públicos e 25 táxis. Destes, 69 falharam o teste e, por isso, os proprietários vão ter de pagar uma multa de 600 patacas. Os números são dos serviços para os assuntos de tráfego e já incluem as novas restrições de gases poluentes mais apertadas. A emissão de gases é uma das maiores fontes de poluição em Macau. Macau devia ter uma legislação que protegesse quem faz voluntariado. O apelo é da Associação de Voluntários de Serviço Social de Macau, que defende que nesta área Taiwan é um exemplo a seguir. Em Taiwan, os voluntários têm de fazer formação antes de avançarem para o serviço de voluntariado. E, de acordo com uma associação da ilha, a segurança pessoal dos voluntários é garantida. Isto desde que, em 2001, entrou em vigor a Lei de Serviço Voluntário. 所有的志愿者，他们从他们的家门出现到达现场去做社会服务的时候都有保障，所以我们执行了。平安保险，为志工平安保险，然后还有奖励，奖励看它是1年、2年、3年。 A Associação de Voluntários da cidade de Kaohsiung explica que uma lei deste tipo ajuda a promover uma sociedade civil mais fortalecida. Mas o caso é diferente em Macau. De acordo com um grupo local, há cerca de 3.000 a 5.000 voluntários registados na RAEM, 500 dos quais estão ativos nos trabalhos de cariz social. A Associação de Voluntários do Serviço Social de Macau lembra que não há leis que lhes garantam proteção no trabalho e, nesse sentido, há falta de incentivos para que haja mais pessoas a dedicarem-se ao voluntariado. 澳門嘅義務工作嘅立法咧，其實係算係滯後嘅。如果係能夠有更加多嘅一啲嘅法例啊、法令啊，能夠保障到義工嘅一啲嘅工作啊，佢哋包括佢哋嘅安全啊，或者佢哋一啲嘅會唔會喺工作上邊有某啲時數係可。 O apelo a uma legislação que tenha em vista o trabalho dos voluntários em Macau surgiu à margem de um seminário que contou com a participação de cerca de 100 pessoas. Organizar casamentos está na moda, para ver mais à frente no telejornal. E agora, na atualidade internacional, 2 estados da Austrália resolveram acabar com as corridas de galgos. Isto depois de uma investigação que põe em causa os direitos dos animais. Uma associação australiana de treinadores e criadores destes cães diz que a medida põe em causa os trabalhadores do setor e também as receitas que ascendem a 250 milhões de dólares americanos.
A decisão foi tomada após um relatório devastador. 2 estados australianos vão proibir as corridas de galgos no próximo ano, mas o assunto está longe de gerar consenso. O relatório detalhava abusos sistemáticos aos animais. Há quem esteja contra a medida. A Associação de Treinadores, Donos e Criadores de Galgos de New South Wales lembra que a indústria emprega cerca de 10 mil trabalhadores e gera mais de 250 milhões de dólares americanos em apostas. It's not just greyhound racing, it's entire communities that are affected in a flow-on effect by this decision. Uma associação de defesa dos animais sublinha que o relatório descreve uma situação precária dos galgos e diz que as receitas não justificam 68 mil animais abatidos nos últimos 12 anos. In terms of what the return on gambling in New South Wales as a result of thousands of deaths around greyhounds, it's clearly not worth it. A associação lembra que o número de animais adotados é muito reduzido. A maior parte é abatida quando deixa de ter rendimento na pista. A fair proportion of these animals will never make it to a new home. They're just not able to be rehabilitated. And what we want to do for those animals is make sure that they are humanely euthanized. A Austrália era um dos países que fornecia galgos para o canídromo de Macau. Mas a companhia aérea Qantas decidiu no final do ano passado suspender o transporte dos cães para o território. Mas uma reportagem de investigação num canal público da Austrália revelou que vários treinadores e criadores continuam a violar as regras. De acordo com a ABC, centenas de galgos foram exportados para Macau sem autorização. Isto numa altura em que o futuro do canídromo é incerto. O governo deu um prazo de 2 anos para a companhia de corridas de galgos encerrar de vez ou procurar uma nova localização. Na Polónia, o Papa Francisco dirigiu-se a centenas de milhares de jovens. Foi num campo aberto perto de Cracóvia, numa das atividades no âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude. O Papa pediu aos jovens para rezarem pela Síria e por outros locais em conflito, e ainda para deixarem o conforto dos sofás e agirem. Possiamo capire che niente giustifica il sangue di un fratello. Cari giovani, non siamo venuti al mondo per vegetare, per passarcela comodamente, per fare della vita un divano che ci addormenti. Al contrario, siamo venuti per un'altra cosa, per lasciare un'impronta. È molto triste passare nella vita senza lasciare un'impronta, ma quando scegliamo la comodità, confondendo felicità con consumare, allora il prezzo che paghiamo è molto, ma molto caro. Perdiamo la libertà. Devido à guerra, os jovens católicos de Alepo, na Síria, não conseguiram ir às Jornadas da Juventude na Polónia. Mesmo assim, a igreja local organizou festejos que juntaram 1.200 jovens e deixaram uma mensagem para a Polónia e para o Papa Francisco. Também em Alepo, mais de 160 famílias estão a tentar sair da cidade devido aos bombardeamentos aéreos que se intensificaram na região. Uma operação humanitária organizada pelo governo de Damasco e pela Rússia, que bombardeia rebeldes e alvos do Estado Islâmico na Síria. De acordo com a agência de notícias oficial do país, mais de 169 civis terão seguido num corredor humanitário. Vão ser levados em autocarros para centros de acolhimento provisório. Trata-se sobretudo
caso de crianças e mulheres com mais de 40 anos. Já os rebeldes dizem que não houve qualquer movimento de pessoas. As Nações Unidas e a Casa Branca têm dúvidas em relação a esta evacuação. Dizem que pode ser uma forma de encurralar os grupos rebeldes que representam a oposição ao governo de Bashar al-Assad. Vamos agora à atualidade esportiva. O Sporting conquistou o torneio 5 violinos. Os Leões venceram os alemães do Wolfsburg por 2-1, em jogo realizado no estádio de Alvalade, que serviu também de apresentação oficial aos sócios. Antes do jogo frente ao Wolfsburgo, o argentino Marcelo Melli foi apresentado como o mais recente reforço dos Leões, num encontro em que o Sporting já contou com os 4 campeões da Europa no 11 inicial. Os verde e brancos começaram melhor e aos 26 minutos, Islam Slimani a inaugurar o marcador. Finalização exemplar do ponta de lança argelino, depois de um belo cruzamento de Bruno César e falhanço do central Dante. O Sporting ganhava confiança e com espaço para jogar, Bruno César ia mostrando serviço para o patrão ver. Pouco depois da meia hora de jogo, penalti para os Leões, com queda aparatosa de Bruno César, o capitão Adriano Silva, chamado a marcar, não perdoou e dobrou o marcador. Remate indefensável do médio de 27 anos. A única oportunidade do Wolfsburgo no primeiro tempo surgiu de um pontapé de canto, com Ricardo Rodrigues a atirar de primeira para a grande intervenção de Rui Patrício. Na segunda metade, Jesus foi aproveitando para mexer na equipa, o que fez com que o Sporting perdesse algum domínio do jogo. Aqui Max Cruz aproveitou um buraco na defesa dos Leões, valeu Rui Patrício. Aos 78 minutos passa a rasgar para a fuga de Azoui, que deixa pelo caminho Everton e assiste Don Corre para fazer o 2-1. Muito bem concluído o lance de contra-ataque da equipa alemã. Segunda vitória na pré-época dos Leões, que garante a conquista do troféu 5 violinos, mas até ao arranque da temporada ainda há pormenores para acertar. E nos Estados Unidos, o Real Madrid venceu o Chelsea por 3-2 em mais um desafio a contar para a Taça Internacional dos Campeões. O brasileiro Marcelo esteve em destaque ao apontar 2 golos. Grande enchente, cerca de 100 mil espectadores no estádio de Michigan para ver em ação 2 equipas do topo do futebol europeu, Real Madrid e Chelsea, com a formação britânica agora orientada por António Conte de Itália, ex-selecionador transalpino. Os merengues dominaram principalmente ao longo da primeira parte, marcando aos 19 pelo defesa brasileiro Marcelo. Esta é a repetição da jogada. Uma boa iniciativa de Marcelo, que bisou no desafio aos 26. Mais uma vez, bater toda a defensiva do Chelsea. Fez um grande jogo o lateral esquerdo dos merengues. Ainda antes do intervalo, conjunto comandado por Zinedine Zidane, e levou para 3-0. Grande pontapé de fora da área, desferido por Mariano Dias aos 37. Só nos segundos 45 minutos é que o Chelsea pode explanar um pouco o seu futebol, tirando aqui partido de uma desatenção da defensiva adversária. Marcou Eden Hazard aos 80. E 10 minutos depois, o mesmo belga fixou o resultado. Próximos jogos também nos Estados Unidos, a 3 de agosto. Real Madrid, Bayern de Munique e Chelsea, AC Milão. Também nos Estados Unidos estão Bayern de Munique e Inter de Milão, que disputaram um jogo desequilibrado dada a superioridade dos alemães. Vitória por 4-1 e 3 golos do jovem Julian Green. Charlotte, na Carolina do Norte, recebeu mais 2 equipas europeias em jogo a contar para a Taça Internacional dos Campeões. O Bayern de Munique foi superior ao Inter de Milão e ao intervalo já tinha uma vantagem de 4-0. Primeiro tento cedo, aos 7 minutos, pela grande figura da partida, o jovem de 21 anos, norte-americano Julian Green. Foi ele que sobressaiu numa partida em que a formação de Carlo Ancelotti ainda não pôde contar com Robert Lewandowski e Thomas Müller, de férias depois de terem participado no Europeu. 2-0, Franck Ribéry
aos 13, tudo fácil na defensiva milanesa. À passagem da meia hora, o substituto do guardião Manuel Neuer, Tom Starka, pontapeou a bola lá para a frente e Julian Green recebeu o passe do seu companheiro e rematou o rasteiro longe do alcance de Samir Handanovic. A assistência foi do francês Franck Ribéry. 5 minutos depois, 4-0, pelo mesmo jovem dos Estados Unidos, que deu nas vistas, podendo assim ser mais um trunfo atacante para a equipa de Ancelotti, que substitui nos bávaros Josep Guardiola. Só aos 90 minutos é que o Inter de Milão conseguiu marcar através de Mauro Icardi. Muito trabalho pela frente tem o técnico Roberto Mancini. O Inter vai jogar no dia 5 de agosto na Noruega, diante do Tottenham. Quanto ao Bayern, já o dissemos, defronta o Real Madrid no seu próximo desafio. A China vai ter um número recorde de atletas no Rio de Janeiro e a maior parte está já instalada na aldeia olímpica. Os últimos a chegar foram os do futebol feminino, orientados por um técnico francês. Mais um contingente de atletas da República Popular da China chegou ao Rio de Janeiro, naquela que será a Olimpíada recorde em termos de dimensão da delegação do país em toda a história do evento. Atletas de várias modalidades estão já instalados na aldeia olímpica e agora será a vez também da seleção de futebol feminino, que entra em competição no dia 3 de agosto. À chegada ao aeroporto do Rio, o treinador das Rosas de Ferro, como são conhecidas as jogadoras chinesas, confirmou o bom momento da equipa, a que curiosamente regressa aos Jogos Olímpicos, depois de ter falhado a qualificação para o torneio de há 4 anos em Londres. Si l'équipe n'était pas prête, ça serait dommage quand même. Les Jeux, peut-être c'est une fois dans sa vie, quoi. Donc tout le monde est motivé, tout le monde a bien travaillé. Après, le ballon, il va être rond pour tout le monde. As meninas de Bruno Bini seguiram de imediato para a aldeia olímpica, onde, na opinião do técnico, terão as mesmas condições que as outras delegações. Non, ce sera pareil pour tout le monde, de toute façon. C'est pareil pour tout le monde. On verra bien en arrivant au village, mais les filles sont de vestiles roses, donc voilà, avec les conditions qu'on aura, elles donneront le maximum. A seleção chinesa esteve a estagiar durante uma semana em São Paulo e algumas horas depois da chegada ao Rio de Janeiro, efetuou já uma primeira sessão de treino. A estreia no grupo acontecerá diante precisamente da formação da casa, o Brasil, uma série onde estão igualmente África do Sul e Suécia. O japonês Kei Nishikori e o sérvio Novak Djokovic estão na final do torneio de ténis de Toronto. Eliminados nas meias finais, o suíço Stanislas Wawrinka e o francês Gaël Monfils. Sem surpresa, o vencedor desta partida entre o melhor jogador do mundo da atualidade, o sérvio Novak Djokovic, e o francês Gaël Monfils. Djokovic é o primeiro cabeça de série do torneio em piso rápido de Toronto, Canadá. Monfils era o 10º favorito. Parciais de 6-3 e 6-2. Djokovic vai encontrar na discussão do título o japonês Kei Nishikori, a que surpreendeu o suíço Stanislas Wawrinka. 7-6 com 8-6 no tie-break e 6-1. O tenista nipónico, terceiro cabeça de série, Wawrinka era o segundo. Chega assim à sua segunda final de um Masters 1000 deste ano, após Miami, nos Estados Unidos, onde perdeu precisamente com o sérvio Novak Djokovic. Serviço para Wawrinka. Ele, que começou mais forte, chegou aos 5-2. No entanto, permitiu a recuperação ao seu adversário, aqui com um falhanço incrível junto à rede. Vamos ao match point. No próprio serviço de Kei Nishikori. Subida à rede e a qualificação para a final do torneio de Toronto.
E Harry Potter chega agora ao teatro. Ontem à noite estreou a nova peça de J.K. Rowling. Chama-se Harry Potter e a Criança Amaldiçoada e centra-se no filho de Harry Potter depois deste entrar na escola de Hogwarts. A peça de teatro estreou ontem à noite em Londres. Um novo livro, que é na verdade o texto adaptado da peça, foi também posto à venda em todo o mundo. Entretanto, J.K. Rowling confirmou que a saga do feiticeiro Harry Potter vai mesmo ficar por aqui. É um curso que atrai cada vez mais gente. Anualmente formam-se 400 pessoas em organização de casamentos, uma área que aparentemente não tem sentido os efeitos do reajustamento da economia de Macau. O ano do macaco é visto na tradição chinesa como desfavorável para casar. Em Macau, o banquete de casamento pode custar facilmente 600 mil patacas. Mas nada disto dissuadiu este casal que decidiu ainda assim dar o nó. O grande dia foi planeado por 17 pessoas que são formadas em organização de casamentos. 對婚禮本身咧，即係統籌，可能唔係每個人都好熟悉啊。咁所以其實有一個幫手咧，就即會請一個婚禮統籌師去幫佢哋做呢樣嘢啦。咁就會一嚟對新人就可以輕鬆啲啦，二嚟就係我哋可以將即係運用我哋嘅專業知識，幫即係成件事就係做得順暢啲啦。Kate Meg já tem 10 anos de experiência na área e consegue notar algumas mudanças no estilo dos casamentos. Meg explica que hoje as pessoas optam mais por cerimónias simples em vez de casamentos luxuosos. 譬如可能以前使好多搭背景啊、搭台啊，佢哋依家就會使多咗係影相啊，或者係回禮禮物，或者係啲比較心意多啲嘅嘢，求婚啊、surprise 啊，又或者之前係做一啲嘅鋪排啊、拍定條片啊，跟住到去大喜日子嘅時候播出嚟啊。Por outro lado, há cada vez mais quem se especializa em organização de casamentos no exterior. Isto porque hoje em dia há muitos matrimónios que têm lugar fora de Macau. Assim, os organizadores acabam por programar não só o casamento, como também a lua de mel. Meg diz mesmo que hoje esta é uma das opções mais populares. São cerca de 400 estudantes que todos os anos se formam em organização de casamentos, um curso que tem lugar no Centro Educacional de Gestão de Negócios de Macau. E avançamos agora para a previsão do estado do tempo. Como já dissemos, esta noite é provável que seja içado o sinal de Tufão 1, com a aproximação a Macau da tempestade tropical Nida. Ainda assim, para amanhã não há alterações de maior no estado do tempo. Prevê-se céu muito nublado, intervalado de períodos de pouco nublado. Aguaceiros mais à tarde. A temperatura mínima vai rondar os 27 e a máxima os 33 graus. Fique também com temperaturas noutras cidades. Foram as notícias que marcaram o dia. Assim, desejo-lhe uma boa noite e bom início de semana. Até amanhã.